E ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, nosso Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a sua mulher, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comer? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isto? Maldita será, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. Eu vou parar até aqui no 14, ou seja, Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o 14. Porque o mais importante que está o diálogo. O diálogo entre Deus e a sua criatura, seja Adão e Eva, né? A pergunta e as respostas, né? É o que nós vamos dizer aqui agora. É o que nós vamos trabalhar. Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar no canal. Eu não estou fazendo assim vídeos constantes por causa das minhas dificuldades aqui. Muito trabalho, muito cansativo. E eu tive aí um resfriado bastante, que me incomodou bastante. Mas, graças a Deus, estamos aí na luta. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Mas antes você dá aí um like para nós, é, acione o sininho para que as notificações possam chegar até você quando tiver outros vídeos, né? Compartilhe se puder, comente também se quiser, fique à vontade e que Deus possa transformar nossas vidas em alegria, em paz, em realizações, em desejo, em força e coragem. E que nós possamos, como diz a palavra de Deus, nada pode nos separar do amor de Cristo. Muito bem, vamos lá. O texto que eu li é um diálogo entre Deus e o homem, né? Talvez, se de fato o que está escrito aqui é Deus, de fato, falando, né, com o homem, pode-se dizer que é o único, né? É a única oportunidade que o homem teve de ter Deus falando com ele. Aqui, talvez, presencialmente falando.
Mas não vamos tocar nesse assunto, porque Deus, durante todas as escrituras sagradas, ele fala com o homem, né? Então vamos lá. O nosso canal ele tem a finalidade de falar francamente, né? Bom, talvez você, talvez você, é, como cristão, já teve assim dificuldade, né? Qual cristão não tem dificuldade? Todos nós que temos, né? Nós não somos diferentes de nada. Apenas temos uma coisa em comum, ou seja, deveria ser, né? Que é a fé. Mas existem aqueles momentos da nossa vida que muitas vezes nós nos sentimos vazios. Nos sentimos assim tristes, magoados, e não conseguimos entender por quê. Por que isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa dependência com Deus, ela é tão grande, né? Nós já fomos condicionados a isso dentro da denominação, que nós, né? Mas a própria palavra de Deus, ela diz que nós temos que ter realmente Deus como tudo, absolutamente tudo em nossa vida. O próprio Jesus diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de, de toda a seu amor, sua fé. Ela é absoluta. Né? Aquele qual eu citei aí, né, o versículo que diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Esse versículo é lindo, ele todo totalmente extenso, né? Aí a gente fica pensando, né? Porque, né? O que significa isso? Vamos imaginar assim uma comparação, assim, bem, que todos nós temos experiência. Casal, por exemplo, família, brigam, discute, né? Né, um dia o marido está de mal com a esposa, outro dia a esposa está de mal com o marido, mas tudo passa, tudo, né, vai passando e nós vamos ficando. Eu já estou chegando nos 30 anos de casamento e tem pessoas, né, conheço pessoas que já chegou a 50, 60 anos de casamento. Pergunta para eles se eles nunca brigaram, discutiram. Mas nunca deixaram de estar perto um do outro. Nunca se afastaram, sempre amando um ao outro. A trancos e barrancos, com toda a dificuldade, com todas as diferenças, estamos, estamos todos juntos aí. E não conseguimos ficar longe um do outro. Então, essa também é a nossa intimidade com Deus. É a mesma coisa. Nós temos um tempo muito curto sobre a Terra e nós passamos muito rápido por aqui. É como a palavra diz que somos como as nuvens, que ao mesmo tempo que você olha, ela está lá naquele lugar. E quando você baixa os olhos e que você volta, elas já não estão mais.
já mudou. É assim que é a vida. É, é uma luta constante em onde nós precisamos entender o significado da vida. E nós estamos olhando assim, de repente nós estamos angustiados, tristes, aborrecidos. E a gente pensa assim, puxa vida, mas eu faço o meu melhor para Deus. Eu me esforço tanto diante de Deus. Eu não perco um dia de culto. Eu vou em todas as orações. Vou no monte. Eu vou em todos os lugares. E eu peço, eu clamo, eu choro. Mas parece que não acontece nada. Parece que tudo continua a mesma coisa, ou talvez até pior. Muitas vezes parece que piorou. Tem tanta gente que não consegue permanecer dentro de uma denominação porque não consegue achar aquilo que está procurando. Já faz 30 anos, eu vou fazer 30 anos no final do ano, que eu pertenço a uma única denominação. Quando eu cheguei, até hoje, vi tantas crianças crescerem e hoje são pais, são casados, pais, são até avós. Outros já foram embora. Tem até aqueles que deixaram o amor de Deus e voltaram, e voltaram não, foram para o espiritismo. Outros abandonaram tudo e não tem nem. Estão por aí vagando pelo mundo afora. E a pergunta que eu faço, o que eles queriam? Será que aqueles que foram para o espiritismo encontraram o que queria? Será que aqueles que foram embora, abandonaram Deus e foram para o mundo, encontraram o que queria? E a gente fica pensando, e eu fico pensando, e eu não sei, não sei o que dizer para você. Se eles encontraram ou não a resposta. Mas essa não é uma atitude como o exemplo de um casamento. Que magoados ficamos, mas perdoamos. Brigamos, mas pedimos perdão. Passamos todas as dificuldades, mas não abandonamos o barco. Eu, como por exemplo, não abandonei o barco. Passei todas as minhas dificuldades, tive tantas dificuldades, passei muitas vergonhas, tristeza, mágoas, ressentimento. Sempre orando, sempre pedindo, sempre clamando para Deus. E parecia que estava mais difícil ainda. Ficava mais difícil ainda. Sabe o que um dia eu fiz? Aliás, antes, a única coisa que eu fiz foi continuar estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Estudando, pesquisando.
E isso até chegou a incomodar minha esposa, porque ela chegava a dizer que eu ia ficar louco. Não, eu não fiquei louco. Eu amadureci. Mas então, voltando ao assunto, aquilo que eu comecei a dizer, eu descobri que eu estava com raiva de Deus. Eu descrevi que eu tinha um ressentimento aqui dentro, um rancor aqui dentro de mim, que eu precisava confessar para Deus. Confessar que eu estava com raiva dele. Eu precisava confessar, eu precisava dizer para ele: Senhor, eu estou com raiva de ti. Eu estou brigado contigo. Porque eu tenho orado, tenho clamado ao Senhor e o Senhor não tem me respondido às minhas orações. Apenas tem dado dificuldades, mais dificuldades ainda. E eu sinto o peso. Eu estou ansioso. Eu só tenho expectativa. Aquela ideia de um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus benigno, um Deus condicionado dentro da minha mente que tudo pode e que tudo eu posso naquele que me fortalece. O próprio Jesus diz: olha, ore, ore, peça, porque quem você vai receber. Insista. E eu tenho insistido, eu tenho feito o meu melhor. E eu não tenho recebido aquilo que eu desejo. Eu tinha rancor aqui dentro. É uma tristeza de esperar, agoniado. Eu senti um aperto dentro do meu coração. E ao mesmo tempo, naquele condicionamento de que eu tinha medo de dizer para Deus o que eu sentia. Quantos crentes, quantos cristãos estão dentro da denominação e sentem desse jeito? Medo de dizer para Deus: eu estou com raiva de ti, Senhor. Porque eu tenho esperado tanto. Os anos estão passando. Há 34 anos atrás eu tinha o cabelo preto. Hoje, olha, branco, barba branca. 63 anos. Algum tempo atrás eu peguei meu filho no colo. Hoje ele tem 26 anos, 24 anos. O tempo passou. Passa rápido. Passa como... E nós estamos aqui esperando que Deus faça alguma coisa, angustiado. Deus, tem misericórdia de nós. O tempo está passando. Às vezes as pessoas têm medo de dizer isso, assumir essa diante de Deus, porque se eu falar, Deus vai me castigar, Deus vai me... não, eu não posso. Aquela sensação de infelicidade. Muitas vezes nós acabamos não tendo o prazer de ir na congregação, ir na igreja, no culto, porque
estamos cansados de orar. Eu já ouvi isso. Uma vez alguém, presbítero, disse: eu não oro mais não, eu estou cansado de orar, porque eu oro, mas Deus não me atende. Eu não vou orar mais não. Nessa época eu fiquei tão triste de ouvir isso. Mas eu ainda não entendia o que ele estava dizendo. E nós perdemos ele. Hoje ele não tem mais na nossa congregação. Veja como é fácil uma congregação, uma denominação perder seus membros sem sequer entender o que está acontecendo dentro dele. Por isso, Paulo fala que o que ele estava fazendo, aquele trabalho ali com os coríntios, se não me engano é Coríntios, você pode olhar lá, 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2, ele fala, olha, né, que tinha apenas dado leite para eles, porque ele não podia dar alimento sólido, porque eles ainda não tinham capacidade de entender. E nós, muitas vezes, não temos capacidade de entender o amor de Deus. Essa dificuldade da vida. Em Hebreus também, capítulo 5, versículo 14. Você vai olhar lá, você vai buscar na sua Bíblia. Hebreus 5, 14. 1 Coríntios 3, 1 a 2. E para fechar, eu te dou um conselho para você que está passando por isso. E que você já não sabe mais o que fazer. Desculpe. Ainda é o restinho do resfriado. Mas faz uma coisa que é importante, que está em Mateus 6. A forma de orar. Jesus disse assim, olha, quando orares, não faça como os hipócritas. Ele está falando de algo íntimo. Entra no seu quarto, feche a porta, ore, fale com Deus, desabafe. Não é pecado você dizer para Deus que você está com raiva dele, que você está ansioso, que você está magoado, que você está chateado, que você está numa expectativa angustiante. Porque Deus quer que você fale. Olha o que está aqui, o que eu li em Gênesis, o diálogo. Eu tenho boca para falar e Deus quer me ouvir falar. Deus quer que eu tire de dentro, porque quando eu falo, eu tiro de dentro para fora. E Deus ouve. Ele tem um diálogo com Adão e Eva. Ele diz, né? Ele pergunta lá, onde estás? Deus não vai interferir na sua intimidade. Ele não vai interferir, porque eu não quero dizer, então Deus também não vai me atender. Eu eu estou escondido, como Adão e Eva se escondeu. Eu estou escondido e Deus não vai entrar nessa, ele não vai interferir.
nessa intimidade. Se eu não quero que Deus saiba e que ninguém saiba, então como alguém pode saber que eu estou com dificuldade? Como alguém pode saber que eu estou necessitado se eu não abrir a minha boca? Se eu não for até Ele, se eu não disser a Ele, assim é Deus. Deus sabe de tudo. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia que Adão tinha pecado. Deus sabia quem tinha enganado Eva. Deus sabia tudo. Mas ele não interferiu. Ele foi até lá. Se Adão não tivesse se apresentado, Deus também não ia expor a intimidade deles. Ia esperar até que eles se apresentassem. Então ele veio até, como de costume, diz a palavra, que todos os dias, na viração do dia, ele vinha conversar com Adão. Então, quando ele chega, ele não encontra Adão, entre aspas. Ele, como aquele que bate na porta me procurando. Oh, você tem, fulano tem casa? Tá, o Pedro está em casa. Então, ele pergunta, onde estás? E aí Adão responde, ouvi a sua voz no jardim, temi, porque estava nu, escondi-me. Então, Adão, quando ele percebe Deus, ele não vê outra situação a não se apresentar. Ele falou, olha, eu estou aqui, Senhor, eu me escondi, porque eu estou nu. E aí começa todo um diálogo de Deus e o homem. Pecador, envergonhado, humilhado, triste, magoado. É isso que você tem que entender. Deus não vai entrar no seu coração e falar, não, eu vou fazer ali porque... Não, é porque você ainda não dialogou com Deus. Se você não dialoga com Deus, se você não fala com Deus, Deus não vai fazer nada. Você tem que expulsar de dentro para fora esse ressentimento maligno que está dentro de você, preso dentro de você, que vai te fazer mal. Aí você vai olhar como se a igreja fosse uma mentira, uma farsa, uma coisa que não resolve nada. É tudo né? Porque não, você tem uma coisa dentro de você que você deseja tanto, que você quer, mas você não tem coragem de dizer para Deus. Ou que você que está demorando muito, Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não podemos fazer como Caim, mas podemos brigar com Deus, discutir, falar francamente com Deus. Não é pecado. Pecado é você olhar e não ver uma esperança dentro de você. Olha, Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Deus não gosta de mim. Deus não me ama.
Por que eu fiz para merecer isso? Por que Deus? E aí fica remoendo aquelas perguntas dentro de você que não sai para fora da boca, porque você tem medo de falar e Deus te irá contra você. Então nós nos calamos, passamos um zíper, né? Mas os pensamentos continuam me condenando. E aí o Satanás dizendo, ó, eu falei, Deus não vai fazer nada com você, para você. Não deixa que isso aconteça, não. Faça a recomendação de Jesus, capítulo 6 de Mateus. Vai orar, fecha lá a sua porta, espera todo mundo sair para ninguém te ouvir. Aí a hora que você estiver lá sozinho, você abre a porta do seu quarto, entra nele, fecha ele para segurança. E aí você fala com Deus. Fala tudo o que você tem. O que você sente, aquelas mágoas, aquele sentimento, aquela coisa, para arrancar de dentro de você essa tristeza, essa longanimidade de espera, para que você tenha tranquilidade, tenha paz, sinta alegria no coração e você possa cantar louvor e adorar a Deus. Chore, como Jesus diz. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. Mas não se apegue à tristeza, a uma espera silenciosa dentro de você, a ponto de ser derrubado e você se tornar um cético, um ateu, magoado e até cair. Deus tem misericórdia de nós, nos abençoe, nos guarde. Senhor, arranca essa tristeza de dentro de mim, essa mágoa, esse ressentimento. Estou chateado contigo, Senhor. Mas nada pode me separar de ti, Senhor. Nada. Ainda com todo ressentimento e mágoa, pela longa espera pelos meus desejos, pela realização das minhas causas, eu continuo te amando. E vamos permanecer juntos até o fim. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um vídeo e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, nossas autoridades. Oh Senhor, nosso Deus, abençoa o mundo, para que o mundo seja melhor e digno de Ti, Senhor.